E a gente abre a edição de hoje trazendo um alerta importante com relação às doenças que são mais comuns nesse período chuvoso. Além das gripes, também tem as arboviroses, ou seja, tem que tomar cuidado. Simon Cavalcante conta pra gente quais são aí as principais dicas de prevenção pra gente cuidar da saúde, né, Simon? Boa noite pra você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Pois é, o inverno pode ser um grande vilão para a nossa saúde, viu? Porque tem aí a questão das baixas temperaturas, tem as chuvas também, porque a gente sabe, né? Aquela tampinha de garrafa que a gente descarta de forma incorreta na rua, ali acumula água e gera aí, né? Se torna um criadouro propício aí para o mosquito que transmite a dengue, chikungunya, enfim, o zika vírus também, né? Então, assim, esse período realmente é muito complicado. Então, para você aí de casa não adoecer, se prevenir, né, contra as diversas doenças que podem nos acometer nesse período, a gente vai conversar agora com o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista, já conhecido dos nossos telespectadores, conversou muito com a gente no período aí de pandemia, é diretor técnico também do Hospital Clementino Fraga, e aí vai falar com a gente sobre diversos aspectos aí dessas doenças comuns no inverno. Dr. Fernando, boa noite. Começar falando aí sobre a gripe, né? A gente costuma ouvir, né, que esse período ela se propaga muito, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma doença viral. Realmente esse período é mais propício para a propagação da vírus, ou da gripe, desculpa, e por quê? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, com esse período de chuva as pessoas elas tendem a se aglomerar mais, né? Fugindo das chuvas. E ao se aglomerar mais, principalmente em locais fechados, acaba facilitando a circulação dos diferentes vírus. Não só o vírus que causa a gripe, que é a influenza, mas também diversos outros. O rinovírus, que causa o resfriado, que é aquela forma que só pega a garganta, boca e nariz, não pega o corpo todo como a gripe. Adenovírus e tantos outros. Então, é um período que acaba também, por conta da mudança de temperatura, algumas pessoas sofrendo mais com alergias e com a irritação da mucosa nasal. Aí junta tudo. Você imagina, a pessoa com a irritação do tecido do nariz, que é o tecido que recebe esse vírus, e ao mesmo tempo se aglomerando mais. Por isso que as pessoas acabam adoecendo mais, ou das alergias, ou também de doenças respiratórias, que pode ser resfriado e a gripe. O senhor falou aí sobre essa questão da aglomeração, ambientes fechados, mas, por exemplo, uma festa de São João, que é um ambiente aberto, ali também é propício para a proliferação, por exemplo, da gripe e dessas outras doenças? Sim, além das aglomerações, as pessoas muitas vezes compartilham copos, compartilham garrafas. Quer ver uma coisa que transmite muito em ambientes com muita gente, em festas? Quando a pessoa vai lavar as mãos, veja só, você se preocupa com a lavagem das mãos, mas você vai enxugar a mão numa toalha que todo mundo enxuga a mão naquela toalha de tecido. É interessante enxugar a mão com o quê? Com toalhas de papel descartáveis, né? Enxugar e descartar. São medidas simples, mas acabam oferecendo muito risco quando não praticadas, né? Esse compartilhamento de copos, garrafas, a questão também da lavagem das mãos e o cuidado nas aglomerações. E se tiver alguém sintomático, utilizar máscaras ou evitar sair para não passar a doença à frente. Bom, doutor Fernando, quem quer curtir os festejos juninos vai terminar se aglomerando, né? Mas a gente sabe que está fazendo frio, vem a chuva também. Eu, inclusive, né, passei o fim de semana em Campina Grande, a gente fez o jornal de lá, peguei chuva, minha garganta inflamou. Inclusive, estou sendo medicado. Tem como se prevenir, ou seja, nesses locais é o quê? Se agasalhar melhor, para não sofrer com essa irritação das baixas temperaturas e também do frio, da chuva, enfim, tem que tentar se proteger disso? É importante primeiro a pessoa entender, né, se reconhecer como ela responde às diferenças de temperatura. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas com temperatura fria e seca, acaba tendo irritação da mucosa, então tem que evitar se expor a situações assim, tiver frio demais, de fato se agasalhar. Algumas outras práticas simples, evitar quando tocar nas pessoas, levar as mãos ao rosto, aos olhos e à boca, porque acaba trazendo micro-organismos também para dentro do seu organismo, né? Acaba se expondo. Então são essas medidas, a pessoa se conhecer principalmente como ela responde à mudança de temperatura e dessa forma evitar para, ao não irritar a mucosa, também não se expor a diferentes vírus. Em casa também, né? Essa questão das alergias, quem sofre, tem que ter alguns cuidados também, porque aí a umidade gera buff, aquela complicação. Aí entra fungo, entra o pacote completo. Então é importante a limpeza de casa,
algumas soluções muito simples podem ser feitas, né? Com 1 litro de água, a pessoa coloca 1 colher de água sanitária em 1 litro de água, isso forma uma solução, um hipoclorito de sódio, que pode ser usado na casa inteira, até para limpar paredes. Mata mofo, destrói vírus, bactérias, muito bom, pode ser usado também. A limpeza, troca dos tecidos, manter os guarda-roupas abertos em lugares ventilados para evitar acúmulo de poeiras que possam ser irritativas, também de micro-organismos, de organismos e de insetos que podem ser transmissores. Por exemplo, a barata, ela pode transmitir micro-organismos de um ponto ao outro da casa. A mosca pode transmitir, existe até doenças transmitidas pela mosca, que a gente chama de doenças da mosca, nos períodos onde aumentam as populações das moscas. Olha como a gente está exposto. Então essa questão da limpeza em casa, deixar arejada, ventilada, é muito, muito importante. Bom, falando agora das arboviroses também, já que chuva significa água acumulada e aí também favorece, né, a proliferação do Aedes aegypti. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Inclusive, eu queria que o senhor também falasse sobre essa vacina da dengue que está sendo disponibilizada, mas é só na rede particular, é caro. Então as pessoas precisam tomar aqueles cuidados antigos, né? A gente está muito esperançoso com a vacina, tá? A Qdenga, né, um nome estranho, é uma vacina que está chegando agora, por enquanto, no serviço privado, vão ser 2 doses, com intervalo entre uma dose e outra de 3 meses, que será aplicada para pessoas entre 4 anos e 60 anos de idade. Provavelmente vai ser anexado ao Plano Nacional de Imunização nos próximos meses, a gente está esperando isso aí, e é uma vacina que tem uma promessa muito grande. É importante lembrar que os mosquitos, o Aedes aegypti, ele tem um período que ele coloca os ovos e se desenvolve de em média 7 a 10 dias. Então se você limpa a sua casa, ao redor da sua casa, uma vez por semana, tirando tampas de garrafa, tampinhas, qualquer coisa que possa acumular água, você já diminui muito as chances da proliferação do mosquito. 80% dos mosquitos que acometem as pessoas são mosquitos que se desenvolvem dentro dos ambientes domiciliares, né? Então, essa medida já tem um impacto muito grande. Assim como as gestantes poderem utilizar também protetores solares, protetores repelentes contra o mosquito nos finais de tarde e nos inícios da manhã, principalmente as gestantes, porque além do risco de evolução para a forma grave dessa doença, tem também o risco da zika e todo o impacto que a doença pode trazer para o desenvolvimento do bebê. Entendi. Bom, em relação a essa vacina ainda, o senhor falou que são 2 doses, mas ela tem que ser renovada a cada ano ou não? Você toma essas 2 doses e está imunizado contra os tipos de dengue? Ela protege contra os 4 tipos de dengue que existem. É uma proteção duradoura. Os estudos mostraram que após 1 ano a pessoa tem 90% de proteção total, e a gente acredita que pode se durar de 5 a 10 anos. Ainda, a gente não tem a certeza desse tempo, mas acredita-se que sim, já que a imunidade contra o vírus da dengue, ela é duradoura. O vírus da dengue, ela não tem aquela capacidade de mutação como acontece, por exemplo, com o vírus que causa a gripe, a influenza, que todos os anos a gente precisa produzir novas vacinas a partir do vírus que está circulando. Então, muito provavelmente, assim como a vacina da tríplice viral, será uma vacina que a gente vai aplicar de forma definitiva. Bom, agora falando de outra doença que termina sendo provocada, né, ou ela tem a proliferação favorecida pela chuva, que é a questão da leptospirose, porque alguns pontos aqui na nossa capital, em diversas cidades, terminam alagando e favorece, né? Explica isso ao nosso telespectador. Pois é, e engraçado que a leptospirose é uma doença muito perigosa e esquecida, né? É uma doença que é transmitida pelo xixi do rato, é uma bactéria que fica no xixi do rato, no sistema reprodutor do rato, na urina do rato, e que ao fazer xixi ele se acumula na água. Então quando chove, forma o quê? Poças de lama, e se você pisa nessas poças de lama, você corre o risco da bactéria entrar no seu corpo e você desenvolver essa doença, a leptospirose, que pode acabar com os rins da pessoa, né? Então é uma doença perigosa e que uma coisa interessante, sabe, é que inicialmente ela lembra a dengue, né? Ela dá dor de cabeça, ela dá dor no corpo, ela pode dar dor muscular, ela pode dar dor articular, ela lembra muito a dengue. A pessoa só vai parar para pensar que pode ser leptospirose quando começa a ter icterícia, que é aquela cor amarelada, principalmente no branco dos olhos, que é quando já está na forma grave. Então quando você estiver andando aí, pisou na lama, chegar em casa, lave imediatamente os pés ou lave imediatamente o local do corpo que foi exposto à lama. Pode até usar aquela solução que a gente ensinou, né? 1 litro de água com 1 colher de água sanitária que forma hipoclorito de sódio, que ao passar já destrói qualquer bactéria que estiver presente ali. Entender esses sintomas, procurar logo uma unidade de saúde. Isso, sempre que você tiver uma situação dessa de expor água, se pisou em lama, principalmente nessa parte de esgotos, também pode ter esse risco, lixo acumulado
acumulado, abrir um quadro de febre, dor no corpo, dor de cabeça nos 3 a 5 primeiros dias depois, lembrar dessa exposição, procurar urgência médica e contar a história, né? Por quê? Porque o colega ele vai direcionar a investigação para a possibilidade de ser leptospirose. Tem tratamento, né? E a gente consegue evitar que a doença evolua para forma grave. Doutor Fernando, a gente está falando de algumas formas de se prevenir contra algumas doenças, mas a gente tem uma arma muito eficaz contra algumas delas, por exemplo, Covid e gripe. Inclusive, a campanha de imunização foi prorrogada mais uma vez, vai até sexta-feira. Muita gente, ela inclusive está disponível para toda a sociedade praticamente, né? E as pessoas não estão procurando, então é importante, já que esse período é tão propício, né, para essas doenças, que as pessoas procurem se imunizar para garantir essa saúde? Pois é, são doenças preveníveis, né? Você vê, a principal influenza que está circulando no estado, a influenza do tipo B, ela também está contemplada na vacina contra a influenza, que protege contra 3 tipos da influenza. Assim como a vacina contra a Covid, que tem uma proteção agora com fragmentos de 2 cepas do vírus diferente. Então, tem uma capacidade de proteção muito maior do que as anteriores. E fora as outras vacinas do calendário vacinal que a gente está sentindo que muita gente não está atualizando. Vacina contra a meningite, que é muito mortal, a meningite meningocócica, é bom atualizar as crianças e adolescentes. Pneumocócica, é bom atualizar tríplice viral, difteria, tétano. Procurem atualizar o calendário, o cartão vacinal, para evitar que as crianças, nossos jovens e os idosos também, né, eles acabem tendo essas doenças e evoluindo para formas graves. São doenças preveníveis. E uma coisa importante, eu costumo sempre dizer, uma população bem informada é uma população que adoece menos. Então, informação também é instrumento de saúde, e eu até agradeço esse espaço, porque é uma prestação de serviço de saúde à nossa população. Bom, a gente que agradece por trazer mais essas informações a gente. Muito obrigado, boa noite. Pai, então são todos esses cuidados que a gente, né, tem que ficar atentos, né, nesse período, e a gente reforça essa questão da vacinação, né? A vacina contra a influenza, né, a campanha de vacinação continua até a próxima sexta-feira. Aqui em João Pessoa foi atingida aí cerca de 80% do público-alvo. O ideal seriam 95%. Então, se você ainda não tomou essa vacina e outras, como a bivalente, né, contra a Covid, então procura, né, os postos de vacinação para garantir aí essa imunização. Linda, é com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Também ao Dr. Fernando Chagas pela participação aqui no Jornal da Correio.